Olá, sou Renata Mazei, estou eu aqui de novo depois de um tempo de pausa com um novo vídeo e um novo projeto que eu chamei por enquanto de Recomeço, a partir daquilo que eu sei fazer de melhor, que é teatro. Quero ajudar principalmente vocês, atores, a começarem um novo projeto, seja um espetáculo com o grupo de vocês, um monólogo se estiverem sozinhos, um projeto acadêmico, uma proposta cênica para a internet. E eu vou fazer isso compartilhando as minhas próprias experiências, que foram repletas de recomeços, de vários altos e baixos. E eu me lembro nesses períodos em que as coisas não iam tão bem, uma coisa que me ajudava muito era conversar com pessoas que estavam passando por situações parecidas. Então, não é a minha ideia ser uma psicóloga, nada disso. A minha ideia é que a gente troque as nossas experiências, as nossas vivências. Então, eu vou contar para vocês como foi a minha trajetória e como que eu fui passando por esses momentos de dificuldade e no meio disso tudo, comecei vários projetos que deram vários frutos. E quando a gente fala de recomeço, vem sempre uma sensação boa de mudança de ares, de mudanças positivas. Mas normalmente o recomeço vem depois de um momento de crise, de quebra, de ruptura, de sensação de estaca zero, fracasso. E sair deste momento, dessa fase de escuridão, de ruptura, de quebra, para uma coisa completamente nova, muitas vezes é difícil. Porque a gente não vê para onde ir, não tem motivação, às vezes até quer, mas não sabe como. Então por isso que é uma fase muito difícil, mas é absolutamente superável. Então é isso que eu quero, que vocês, acompanhando os meus vídeos, encontrem o próprio caminho de vocês, a própria motivação, a própria ideia para o projeto, uma nova oportunidade de trabalho, muitas outras novas oportunidades de trabalho, mas principalmente que vocês comecem a fazer alguma coisa, comecem a produzir e a dar início a uma nova ideia, a um novo projeto. Só que quando a gente começa a pensar em algo novo, as primeiras coisas que vêm à nossa cabeça são as impossibilidades, as dificuldades, os empecilhos. E é normal, porque a gente precisa analisar a situação antes de começar alguma coisa. Senão a gente correria o risco de jogar o nosso tempo fora em algo que seria inviável, que a gente não teria condições de levar adiante. Mas muitas vezes a gente vê como um problema algo que não é necessariamente um problema. Algo que pode, na verdade, servir para estimular a nossa criação. E eu não estou falando nada teoricamente, muitas vezes frases prontas que a gente ouve quando está em momentos difíceis e que muitas vezes não ajudam em nada. Não. Com esses vídeos eu quero trazer ideias, propostas práticas para vocês colocarem o corpo, a cabeça em movimento e começarem a criar, começarem a caminhar na direção de um projeto. E é disso que eu tô falando. Eu tô falando daquele momento anterior ao projeto. Porque quando a gente tem o projeto, já é algo ótimo, já é um ponto de começo maravilhoso. Porque a gente tem onde se apoiar. Mas muitas vezes a gente não tem nem isso, a gente não tem nada. Tá na estaca zero. É deste ponto que eu estou partindo. Então, deste ponto, o que eu proponho para vocês hoje é começarem a olhar o entorno, o que está à volta de vocês, como um laboratório de criação. Não mais como um problema. Não, é um laboratório de criação. Porque se vocês pararem para pensar, a arte vem da vida. E a vida se desenvolve, a vida existe em qualquer lugar. Existe num teatro lindo, existe numa sala de ensaio maravilhosa, mas existe também num apartamento pequeno, existe num quarto sujo e mofado, existe na rua, em qualquer lugar. Tem gente se relacionando, vivendo, falando, fazendo coisas. Então é isso, comecem a olhar o que está à volta de vocês como
um laboratório para vocês começarem a criar algo até chegar neste projeto que vocês tanto desejam. Eu me lembro quando eu assisti pela primeira vez O Lamento da Imperatriz, da Pina Bausch, e foi muito impactante, porque eram bailarinos que dançavam lindamente em lugares, às vezes até inusitados, dentro de um metrô, que você não imagina que seria um lugar para alguém dançar. E eu assisti esse vídeo quando eu estava na disciplina do professor Bulhões, na USP, por causa do meu doutorado, e ele pediu pra gente fazer uma performance num lugar que a gente escolhesse, e eu escolhi na rua, perto de onde eu morava, vestida de camisola. Eu caminhava pela rua até um ponto que eu ponho uma cadeira no meio da rua mesmo, com os carros passando, sentava e começava a ler um livro. Eu não dei andamento àquilo, porque foi só um exercício para a disciplina da USP que eu estava fazendo, mas foi um momento muito importante para mim, porque eu olhei e me relacionei com o espaço de uma forma diferente, que eu não estava acostumada a fazer. E hoje em dia se experimenta e se faz tanta coisa de formas tão diferentes e inusitadas, que dá uma liberdade de criação muito grande pra gente. Antigamente a arte era mais engessada, com mais regras. Hoje em dia não, essas fronteiras estão se dissolvendo, tudo é muito mais misturado, mais híbrido. Tem algumas manifestações artísticas que são tão mescladas, híbridas, que é até difícil dizer se é teatro, se é dança, se é música, o que que é. Por isso que a liberdade de criação hoje em dia é muito maior. E a internet é uma fonte maravilhosa de inspiração pra gente. Só que por outro lado, essa fonte maravilhosa de inspiração pra gente, essa imensidão de possibilidades, é um problema quando a gente não sabe que caminho seguir, não sabe o que escolher diante de tanta coisa, e aí a gente paralisa. Por isso que quando vocês partem do particular, do pequeno, do que está à volta de vocês, uma infinidade de possibilidades começa a aparecer. Então, o que eu quero é ajudar vocês a pararem de olhar as coisas como um problema, um objeto que está no meio do caminho, o espaço pequeno, e começarem a enxergar nisso um estímulo criativo. Por exemplo, eu aqui na Itália morava num apartamento muito pequeno, 20 metros quadrados, eu e meu namorado, e durante o ano trabalhando, ficando muito pouco em casa, não queria dizer muita coisa, a gente voltava para casa só para dormir. E morando no centro de Florença, claro, tudo é muito caro, mas estamos no centro de Florença, então tô cansada de ficar em casa, voltei do trabalho, quero sair para tomar um vinho, encontrar alguém, é tudo muito fácil, muito prático. Esse lugar pequeno nunca incomodou. Mas em pleno lockdown, sem poder sair de casa, porque se saímos de casa, recebíamos multa, policiais por todos os cantos, a situação estava realmente complicada. Então ficamos presos num lugar de 20 metros quadrados, sem ter para onde ir, e nesse mesmo momento eu estava dando aula para as crianças de teatro em inglês. As escolas foram fechadas, não tinha mais como dar aula nas escolas, tive que aprender a me virar, dar aula de teatro para criança pela internet, coisa que nunca imaginei na minha vida que fosse fazer. E eu ali toda estressada, encontrando formas de fazer isso. O meu namorado no mesmo lugar, sem poder fazer barulho, irritado, porque não podia fazer barulho por 1 hora, 2 horas. No meio de todo esse caos, eu pensava, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou ficar aqui, sei lá, 2, 3 meses, presa em casa, sem poder ir pra canto nenhum, num quarto, eu e uma outra pessoa, precisando de silêncio, sem ter silêncio. E no meio desse processo de tentar me ajustar a todos esses rumores à minha volta, naquele espaço minúsculo, eu tive a ideia de fazer uma cena justamente com essa temática. Claro, eu pedi ajuda para o meu namorado e fiz uma cena onde eu tento me concentrar, fazer um vídeo justamente para o YouTube, e tem essa pessoa do meu lado que não para de fazer barulho, que está inclusive no meu canal. Eu tive essa ideia, não porque eu pensei em dar continuidade depois, mas foi como um desabafo criativo. Eu pensei, já que eu não posso sair daqui,
Eu vou fazer um tema justamente com aquilo que está me incomodando neste momento. Bom, isso eu tive que me ajustar em relação às aulas. Mas eu resolvi começar a ensaiar um novo monólogo. E esse novo monólogo que eu comecei a ensaiar, o cenário é o meu quarto. Então era perfeito. O que eu tinha era um quarto e um espaço de cozinha. Usei exatamente isso para começar a ensaiar. E esse monólogo, não fui eu que escrevi, foi um amigo que escreveu para mim, depois da gente conversar sobre a minha vontade de voltar a atuar, sobre a minha vida na Itália, como as coisas estavam indo. E ele escreveu esse monólogo para mim, que se chama Um Quarto Feito de Cinzas, que eu pretendo apresentar no Brasil e na Itália, se Deus quiser, se tudo correr bem. E foi exatamente o que eu fiz. O cenário era um quarto, aproveitei o quarto que eu tinha, claro, com uma outra pessoa ali fazendo barulho, mas o que eu podia fazer era o que eu tinha. E foi assim que eu ensaiei. É assim que eu estou começando um novo projeto. Agora não moro mais num lugar muito pequeno, estou num lugar maior. Mas esse monólogo começou exatamente num lugar de 20 metros quadrados, numa absoluta impossibilidade de ir para qualquer lugar, que foi em pleno lockdown na Itália. Um outro exemplo que eu queria dar para vocês é já justamente morando neste apartamento, que não faz muito tempo que eu moro aqui, mas desde que eu mudei tem um problema no banheiro, que a água sai por baixo do vaso sanitário e não consigo descobrir o que é. Já chamei o encanador várias vezes. E aí, pensando nesse processo, nesses vídeos, pensei, deixa eu ver como pode ser de repente fazer uma experimentação, tentar começar uma cena justamente lidando com esse problema. E nessa cena, que eu chamaria mais de uma experimentação cênica, porque não é uma cena concluída, mas eu entro nesse banheiro com o esfregão, com aquele ânimo de que tá vendo aquela água saindo de novo, limpo. Nesse processo eu realizo ações reais, que realmente a água está ali, eu realmente preciso limpar esse chão. E disso vão surgindo coisas, ideias, imagens, sensações, porque a gente movimenta o corpo, as sensações vêm, as memórias, as imagens. E depois você pode ou querer dar continuidade nisso e você analisa se isso é interessante para alguma outra coisa, ou se não, se foi só uma experimentação que você acha que não vale tanto a pena continuar. Mas é só assim, começando com algo muito pontual, que vocês podem de repente ver o que aquilo vai dar. A minha ideia, então, com essa experimentação é muito simples. É me relacionar de verdade com esse espaço e com esse problema que eu encontro ali.
proposta para vocês, uma ideia, é escolham um lugar na casa de vocês que vocês acham que tem algum ponto de conflito, tipo um quarto, um espaço que é mais escuro do que deveria ser, vocês gostariam que fosse mais iluminado, ou o guarda-roupa que é muito apertado e as roupas não cabem e vocês tentam organizar as roupas dentro desse guarda-roupa para deixar ele mais espaçoso. A ideia não é encontrar a solução, a ideia é realizar ações a partir deste problema. Esse caminho, esse processo que é interessante e que daquilo vão surgindo outras coisas. É sempre um começo. Então faça essa proposta para vocês. Qual lugar na casa de vocês que vocês poderiam fazer essa experimentação? E depois vocês podem pensar também o que aconteceu antes com aquela pessoa. Antes de chegar e arrumar o guarda-roupa, antes de limpar o chão, porque essa preparação também é importante. E aí comece a observar que pessoa pode ser essa, que personagem pode estar surgindo a partir dessa ação simples, resolvendo um problema simples na casa de vocês. Então, se vocês gostaram, quiserem continuar comigo, contem que cenário vocês têm à disposição, qual é o espaço na casa, no lugar de trabalho, onde quer que seja, que vocês podem usar para começar a criar alguma coisa. Já estou curiosa para saber o que é que pode aparecer. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!